Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Havia um homem rico que tinha um feitor, que foi acusado diante dele como esbanjador dos seus bens. Chamou e perguntou-lhe: que é isto que ouço dizer de ti? Presta conta da tua administração, porque já não poderás ser meu administrador. O administrador então disse consigo: que farei, visto que o meu senhor me tira a administração? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que hei de fazer, para que quando for afastado da administração, haja quem me receba em sua casa. Tendo chamado, pois, cada um dos devedores do Senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. Respondeu o administrador: toma o teu título de calção, senta-te depressa e escreve 50. Depois disse ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 alqueires de trigo. Respondeu o feitor: toma o teu bilhete e escreve 80. E o Senhor louvou o administrador iníquo por ter agido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais hábeis na sua conduta com o seu semelhante do que os filhos da luz. Portanto, eu vos digo: granjeai amigos com o dinheiro da iniquidade, para que quando virdes a precisar, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Cada um de nós deve se considerar uma espécie de administrador, porque de fato, Deus, o Senhor, nos concedeu uma tal carga, um tal conjunto de graças, cujo valor e a extensão não podemos numerar, não podemos avaliar. E o motivo desta bondade de Deus a nosso respeito não é outro a não ser a salvação de nossas almas. O que Deus dá, tanto do ponto de vista da ordem natural, para os bens, o que diz respeito aos bens do corpo, como na ordem sobrenatural, com relação aos bens da alma, Ele dá em vista da nossa salvação. São aqueles auxílios para o tempo e para a eternidade, para que nos salvemos, para que cheguemos à vida eterna. Mas, considerando a parábola de hoje, de todas estas coisas, tanto dos bens do corpo como dos bens da alma, nos serão pedidas sérias contas. Sérias contas. Porque o Espírito Santo diz pela boca do apóstolo: com Deus não se brinca. Nem com Deus, nem com aquilo que é dele. Não se brinca. Jesus, nosso Senhor, nos chama a atenção para a astúcia ou para a prudência humana daquele administrador cuja administração corrupta foi denunciada ao patrão. Ele imediatamente começa a tomar todas as providências, ele começa a lançar mão de todos os recursos que ele tinha para garantir o seu futuro. Ele usou de todos os recursos para se prevenir com relação ao futuro. E aqui Jesus nos exorta a não sermos menos hábeis em olharmos para os interesses eternos
do que os filhos das trevas em assegurar os bens da terra. Vejam como os homens mundanos, terrenos e materialistas são ciosos dos seus bens e são capazes de sacrificar noites de sono para garantir que não tomem nenhum tipo de prejuízo. E nós, os chamados filhos da luz, quanto ao tesouro e aos bens que recebemos de Deus, qual é a nossa conduta? Este é o coração do Evangelho de hoje. É raro encontrar um cristão seriamente preocupado com aquilo que está fazendo dos bens que recebeu de Deus, tanto os do tempo como os da eternidade. É raro. É raro. Também nós, como servo da parábola, temos um patrimônio para administrar. Os dons do nosso corpo e especialmente os dons sobrenaturais, com todo o conjunto de graças, de santas inspirações, de incitamento ao bem que Deus nos prodigalizou. Então, uma coisa que tem que ficar clara: o que precisamos para nos salvar está à nossa disposição faz muito tempo. O que precisamos para nos salvar está à nossa disposição já há muito tempo. Mas o que fizemos? O que temos feito? Também chegará para nós o dia de prestar contas. E teremos que, de modo envergonhado, reconhecer que muitas, ou talvez incontáveis vezes, fomos infiéis ao negociar com os bens de Deus. Temos que fazer a devida reparação. E assim como o administrador infiel deu um jeito na situação dele, nós temos que dar jeito na nossa. Porque não estamos longe do sentido da parábola. Passamos a vida esbanjando dons, favores e graças que não nos pertencem. E depois de tantos anos gozando dos benefícios de Deus, ao fim e ao cabo somos mais réus do inferno do que merecedores do céu. Não dá. Algo está errado. Algo está errado. Depois de tantas graças, de tantas luzes, de tantas inspirações, de tantos favores e tantos dons, ao fim e ao cabo, somos mais réus do inferno do que merecedores do céu. Algo está muito errado. Precisamos rever a nossa conduta. Bom, não somos nós os primeiros a ter contato com estas exortações que nosso Senhor Jesus Cristo nos faz. Nós nos inspiramos em Santo Agostinho. Como vamos remediar nossas incontáveis infidelidades? Diz o grande pai da igreja, Agostinho de Hipona: o Senhor aconselha que a todos avalerem-se dos bens terrenos para granjear amigos entre os pobres, entre os que sofrem. Estes, por sua vez, os pobres e os sofredores, fazendo-se amigos dos seus benfeitores, serão causa da sua admissão no céu. Trata-se de saldar as nossas dívidas para com Deus por meio da caridade, porque diz o apóstolo São Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 8, a caridade cobre uma multidão de pecados. Olha, sabia, meu irmão, minha irmã, que a caridade cobra uma multidão de pecados?
de modo particular, estes pecados, filhos dos abusos que praticamos quando administramos o que não era nosso, quando malbaratamos e abusamos das graças de Deus, nos mostrando indignos delas. A melhor forma de reparar é esta agora: nos fazer amigos dos necessitados, dos pobres, dos sofredores, que depois então serão, de algum modo, a causa da nossa entrada na vida eterna. E esta caridade tem diversas expressões e diversos modos. Pode ser ela um simples copo de água a um sedento, dado por amor de Deus, como a caridade espiritual, a obra de misericórdia espiritual, de ensinar o catecismo a uma criança. É assim, meu irmão, minha irmã, que pagaremos nossas dívidas. É assim que vamos regularizar nossa administração, que não foi boa. Quem de nós poderia dizer: Deus pode me chamar hoje, estou preparado? Quem de nós poderia dizer: eu posso ir embora agora, estou preparado? Nunca estamos. Não, por quê? Porque, como administrador infiel da parábola de hoje, abusamos do que não nos pertence. Não usamos, segundo Deus, os bens do corpo e os bens da alma. Por isso nunca amadurecemos o suficiente. Talvez, se tivéssemos correspondido às expectativas de Deus quando resolveu nos dar o que nos deu, já não estaríamos mais aqui no mundo, já estaríamos no gozo da bem-aventurança e na contemplação da essência divina. Mas, em virtude da nossa imprudência, das nossas incontáveis negligências, da nossa demora, da nossa procrastinação, nunca amadurecemos. Nunca amadurecemos. Os meninos de Fátima, os irmãos Francisco e Jacinta Marto, precisaram só de 2 anos, não mais do que isso. Estavam maduros para o céu. 2 anos. Como comentou o Papa São João Paulo II no sermão de beatificação deles, depois das aparições, mais 2 anos, estavam completamente maduros e preparados para a vida eterna. Para nós, 50, 60, 70, 80 anos não bastam. É uma loucura arrematada. Uma loucura arrematada. Não há tempo, não há prazo, não amadurecemos nunca. Não há graça que baste para o nosso caso, porque tudo que chega a nós se perde como uma água derramada que cai num ralo. Acordemos, meus senhores e minhas senhoras, porque, como eu disse no início desta meditação, chegará também para nós o tempo, o dia de prestar contas. E o que vamos dizer? Qual será o nosso álibi? Com que discursos vamos justificar nossas negligências, nossas infidelidades? Mas há aí um meio, uma saída nos está apresentada, não é? Vamos reparar nossas infidelidades granjeando amigos, como o administrador infiel, que foi procurar entre os devedores, foi facilitar as dívidas dos devedores do seu patrão, para depois ter o apoio deles quando fosse necessário. Nós a mesma coisa. Só que ao invés de procurarmos os grandes e os potentados deste mundo, vamos nos valer dos pobres, dos necessitados. Fazendo bem a eles, quitamos de algum modo nossas dívidas com o Senhor, porque a caridade
A caridade está na Bíblia. Disse o Espírito Santo na primeira carta de São João, no capítulo 4, a caridade cobre uma multidão de pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.